eu sou do bem, eu sou de Deus. A Timóteo capítulo 4. Hoje vamos dar aquele famoso passeio na Bíblia. É gostoso, não é? Você pode não ter ido na Terra Santa, mas a verdadeira Terra Santa está aqui, a palavra. Vamos passear aqui um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 4. Amém? Vamos lá. 1 Timóteo 4, versículo 1. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Até aqui para nós. Então Paulo estava advertindo a igreja que nos últimos tempos, e isto já se cumpre nos nossos dias, muitos se apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ora, espíritos significa entendimento, ensinamento enganador e doutrina de demônios. Esta é a palavra forte mesmo, séria. E o Paulo aqui, ele traz alguns temas que naquela época eram temas em discussão na igreja. Hoje, não tanto mais, não de tal forma como naquela época, mas só para a gente entender um panorama. Na época se discutia a respeito de alimentos. Alimentos que podiam se comer, alimentos que não podiam se comer. Era uma discussão que estava gerando conflito na igreja, divisões na igreja, e Paulo disse, tem muitos que estão seguindo os espíritos enganadores, que ensinam a se abster de determinados alimentos. Isso hoje, nos nossos dias, não tem tanta relevância, mas só para não passar em branco, o que a Bíblia fala sobre os alimentos? Como eu falei, nós vamos fazer um passeiozinho aí. Mas vou até pedir para o irmão colocar na tela, acho que é melhor para nós. Põe na tela Atos capítulo 15, versículo 28, né? Olha lá. Vamos ler juntos lá, pessoal? Vamos lá. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tá? Então, volta no versículo 29, o comecinho. O que o Espírito Santo e o conselho da igreja lá em Jerusalém decidiram? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Meu irmão, se você vai, por exemplo, a uma casa onde você sabe que aquele determinado alimento posto à mesa foi apresentado a um ídolo, foi oferecido a uma entidade, você não deve comer aquele alimento. Ainda que você diga, não, eu sou homem de fé, não vai me fazer mal algum, em obediência à palavra de Deus, em temor à palavra de Deus, você não deve comer esse alimento. Um cristão, por exemplo, jamais deve ir a uma festa junina. Por quê? Porque tudo que se faz ali é em homenagem a um ídolo. Então, o que está se comendo ali, o que está se servindo ali, é uma festividade em adoração ao ídolo. Então, um cristão jamais pode comer um alimento de uma festa junina, por exemplo. Então, isso aqui é muito claro.
Tá? E ali fala mais o quê? E do sangue. Nós não podemos comer nenhum tipo de sangue. Como assim, pastor? Galinha molho pardo, que é aquela galinha temperada, preparada, cozida e temperada com seu próprio sangue. Não podemos. Tá? Sarapatel, tem um sarapatel que é sem o sangue, mas o tradicional mesmo é aquele feito com sangue. E tem quem coma, eu já vi isso, o sangue mesmo cozido, que ele se torna uma espécie ele se torna uma espécie de como se fala, de um tutu, alguma coisa assim, do tipo, temperado tal, né? Enfim, não podemos. Nada que contenha sangue. E o que mais que se decidiu lá? E da carne sufocada. Quando a pessoa vai ali matar uma galinha, por exemplo, não pode torcer o pescoço da galinha, não. Tem que cortar ali o pescocinho dela e deixar o sangue escorrer. Assim é com qualquer animal que se vá matar para poder se alimentar. Por quê? Porque Deus ele pede o respeito pela vida do animal. E a vida do animal é simbolizada pelo sangue. Então, em respeito à vida do animal, não devemos nos utilizar do sangue e jamais, portanto, comer uma carne sufocada, né? Matar o animal afogado, jamais, não se faz isso, né? E o que mais que diz ali? E da fornicação, levando um pouquinho para o outro lado, mas ainda dentro desse versículo, ou seja, há uma tradução que diz assim, das relações sexuais ilícitas, porque o solteiro pratica a fornicação, o casado, em pecado, ele pratica o quê? O adultério. Mas não só esses pecados, né, vamos dizer assim, ali categoricamente, mas aqueles que são similares assemelhados a estes. Aqui concorre também a homossexualidade, a prática da pornografia, né? Tudo que é impróprio. O que mais que disse ali? O que é isso aí? Você mudou a versão, meu amigo? Não, volta aquela versão lá, por favor. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vai. Então, se nós fizermos estas coisas, estaremos guardados. Então, na época, né, estou só assim para não passar em branco, havia uma discussão, alimentos que se podiam comer, que não se podia. Não, a igreja, o concílio lá em Jerusalém já resolveu. E bastou para nós, não tem nada que possa mudar isso hoje. Então, do sangue, da carne sufocada, e da fornicação, e do que é sacrificado a ídolo. Agora, qual era a outra discussão que havia na época lá? De pessoas que não podiam se casar. E ainda hoje, existem segmentos, religiões, que elas impõem a determinadas pessoas a proibição ao casamento. Sacerdotes, por exemplo, que não podem se casar. Isso é algo antibíblico, sim. É antibíblico. Por quê? Põe na tela para nós. Vamos fazer assim que é mais fácil. Gênesis 2:18. 2:18. E disse o Senhor Deus. Vamos ler juntos? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Acabou. Então Deus já falou, o Criador, que idealizou o ser humano, que sabe como é o ser humano, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a pessoa esteja só. Falei uma adjuntura, não é? Falei alguém, uma assistente, não é? Por que que aqui a Bíblia fala de uma assistente? Porque o homem tem que ser o cabeça da sua casa. O homem que não assume a posição de cabeça, de liderança na sua família, ele põe a sua família em problemas. Há muitos anos atrás, o meu pai nem era ainda convertido, se converteu no final da vida, e meu pai disse uma frase que até hoje eu guardo comigo, embora ele não tivesse conhecimento nenhum da palavra de Deus. Ele diz assim, referindo-se a uma determinada casa da minha família,
né, a casa de um familiar nosso, de familiares nossos. Ele disse assim: casa onde a mulher que manda é tudo bagunçado, não em termos de coisas fora do lugar. São situações que nunca se encaixam, porque Deus não fez nessa ordem. Né? Então, mas não é esse, na verdade, a intenção, o que eu quero falar. É respeito ao casamento. Todos devem se casar? O casamento é para todos. Existem alguns que Deus designou a eles que não se casem, que é o celibato, mas isso aí é uma coisa que a pessoa sente de Deus. É como o missionário R.R. Soares explicou uma vez: a pessoa que tem um chamado para isso, ela sequer sente algum desejo. Sentir algum desejo porque não foi chamado para isso, tem que se casar. A propósito, a palavra de Deus, ela diz que é melhor se casar do que se abrasar. Então, abrasou-se, não tem um chamado para celibato, meu irmão. E qualquer imposição religiosa é doutrina de demônio. A palavra de Deus é clara. Então, hoje, esses temas aqui, embora ainda estão presentes, não são tão relevantes. Mas vamos a situações, a temas que hoje estão perturbando o seio da igreja. Vamos falar de situações que hoje estão levando as pessoas ao engano. Estão fazendo com que cristãos sejam enganados, seguindo espíritos enganadores, entendimentos falsos e doutrina de demônios. Vamos falar aqui de alguns deles. A começar, tem pessoas que apregoam sobre o púlpito da igreja, que diz assim: não, Deus aceita você do jeito que você é. Vai entendendo onde eu quero chegar. Um dia desse, até o irmão Rubi compartilhou um vídeo comigo, de uma suposta pastora. Não, se você vem para a igreja como homossexual, continue assim, porque é assim que Deus ama você. Não tem problema não. Se você veio para a igreja fumando um baseado, ou fazendo qualquer outro tipo de droga, continue assim, porque é assim que Deus te ama. Não tem problema não. Aí tem até um crítico, né, que ele emenda o vídeo, ele fala assim: ela está querendo dizer o seguinte: se você vem para a igreja roubando, continue roubando. Se vem para a igreja matando, continue matando. Ou seja, há muitas pessoas que elas estão pensando que a salvação, que ela é algo que não passa pelo processo do arrependimento. E todos nós, pessoal, precisamos nos arrepender. Não há salvação se não houver arrependimento. Fora desse entendimento é espírito enganador. Não, eu estou na igreja, mas Deus me aceita do jeito que eu sou, posso continuar fazendo o que eu faço. Você está enganado. Porque o arrependimento é o único caminho prático que vai nos levar à salvação. Pastor, onde o senhor pode fundamentar isso na Bíblia? Eu quero que você abra comigo. Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Quem já encontrou aí, diga amém. Vamos lá, Lucas capítulo 13, verso 1. O Senhor Jesus dizendo: e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam, dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Olha o que disse o Senhor Jesus, vamos ler? Não, vos digo, antes, se vós não vos arrependerdes, todos
de igual modo, o quê? Então preste atenção, Jesus disse que todos, indistintamente, precisam de quê, pessoal? Arrependimento. Todos precisam de arrependimento, senão todos de igual modo perecereis. E Jesus, quando ele fala em perecer, não está falando em perseguições, como foi especificamente no caso dos galileus, é perecer eternamente. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo vão perecer. Então não há salvação sem que passe pelo processo do arrependimento. Uma irmã da igreja compartilhou no grupo de obreiros uma frase que eu achei muito forte, não tinha ouvido antes nada parecido assim, e guardei comigo. O arrependimento é o quê? É o nojo da alma, o vômito da alma enjoada pelo pecado. A pessoa não quer mais aquilo. Se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Tem que haver arrependimento. Não, permaneça como está, porque Deus te ama. Esse papapá é espírito enganador, é conversa de demônio. A pessoa tem que se arrepender. Jesus continua aqui contando, olha só. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo, o quê? Perecerei. Jesus agora menciona uma tragédia de uma torre que tombou lá e matou 18 pessoas. E Jesus falou, vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos vós? Porque morreram ali naquele acidente? Não. Se vocês de igual modo não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Tem que ter arrependimento. E eu pergunto a você, como que uma pessoa, ela vai continuar na prática de um pecado que ela já se arrependeu dele? Como? E aí que o apóstolo João diz, eu não peguei para não ficar muito, já tem bastante versículo, mas eu vou mencionar para você. O apóstolo João diz assim, aquele que está em Cristo, não vive na prática do pecado. Antes ele conserva a si mesmo. Porque já se arrependeu. Como é que você vai continuar fazendo uma coisa que você se arrependeu de fazer? Você vai continuar fazendo? Não. Se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Existe alguma coisa da qual você ainda não se arrependeu, meu irmão? Você está achando que a graça agora é a graça barata? Não, porque, aleluia, Jesus é amor, oh glória, glória. Tem que se arrepender. Tem que passar pelo processo do arrependimento. Qualquer entendimento que foge disso é doutrina de demônio. É espírito enganador. Está entendendo, pessoal? Amém? Põe na tela para nós 1 Coríntios 6:10, né? 6:10, 6:9. Olha lá, vamos ler juntos? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, sem mudar a palavra, você poderia colocar as masculinizadas. Quem mais? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou drogados, não é? Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Continua. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É o que fomos. Muitos de nós fomos, mas não vivemos mais em tais práticas. Amém? Fomos lavados, fomos perdoados, fomos renovados pelo Espírito do Senhor. Amém? Diga glórias a Deus.
Bom, um outro ponto, pessoal, importante, que hoje ainda anda confundindo o povo de Deus. Eu conheço até pastores, colegas, não da graça, de outro ministério, que anunciam isso. Que Deus tenha misericórdia. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é doutrina de demônio. É espírito enganador. O que ensinam? Não, se eu aceitei Jesus, está tudo certo. Eu me converti, aceitei Jesus. Ainda que eu continue na prática do erro, na prática do pecado. Uma vez que fui salvo, estou salvo para sempre. Será verdade isso? O que nós acabamos de estudar aqui já justifica que essa doutrina está errada. Que todos nós precisamos passar pelo quê, pessoal? Arrependimento. Então, aí já basta para a gente dizer, olha, isso aí é doutrina de demônio, é espírito enganador. Mas tem alguns que, por cargas d'água, ainda focam nessa frase, e ainda pensam, não, que, sei lá, eu aceitei Jesus, não tem problema, eu posso pular aqui, pular lá, sassaricar aqui, sassaricar lá, e está tudo certo. Não. Isso é espírito enganador, isso é doutrina de demônio. Ah, pastor, alguém já diz, mas Deus dá o livre-arbítrio. É verdade. É verdade. Quem quiser matar, que mate, mas não vai para o céu, não. Quem quiser fazer coisa errada, que faça, mas não vai para o céu, não. Vamos comigo, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Amém? Apocalipse 3, verso 11. 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Guarda o que tens. A salvação é algo precioso que você recebeu. Guarda isso para que ninguém tome isso de você. Essa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre, irmão, não dá para o povo de Deus engolir. Quem anda com a palavra de Deus não dá. E repito, me perdoe ser repetitivo, basta você ter prestado atenção no que nós já estudamos no primeiro ponto, primeiro tema. É preciso arrependimento. Como é que eu vou viver, continuar vivendo na prática de um erro que eu já me arrependi dele? Então não é arrependimento. Guarda o que tens, sua santidade, o respeito, o temor que você tem à palavra de Deus. Guarde. O que fugir disso é espírito enganador. E pior, é doutrina de demônio. É demônio falando em cima do púlpito da igreja. Meu irmão, isso é forte. É demônio falando em cima do púlpito da igreja. Coisa séria. Eu não estou aqui para julgar ninguém, pessoal. Estou aqui para cuidar do povo que Deus confiou a mim. Cada um presta conta de si mesmo. Estou cuidando do povo que Deus me deu. Não pode. Outro ponto, um tema que hoje está deturpando o povo de Deus. Aborto. Aborto. Eu já ouvi, e muitos aqui já devem ter ouvido, pessoas do púlpito dizer que o aborto pode ser, é autorizado, é permissivo. Quem aqui já ouviu gente do púlpito falar? Quem já ouviu? Tem, pessoal, tem. Como que pode uma coisa dessa? Isso é espírito enganador, isso é doutrina de demônios. E agora, o Satanás resolveu perseguir as crianças. Se você for parar para analisar o que está acontecendo, o Satanás está focando nas crianças. Focando, está investindo. E se puder já eliminar da barriga, é melhor ainda para ele.
Coisa séria. E quando, olha como isso é grave, o diabo pode contar com pessoas até do púlpito que prega isso, pronto, opa, ótimo, maravilha. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Por quê? O que a Bíblia diz? Vamos, Salmo 139. Um dia esse texto me fez chorar. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Quem já abriu, diga amém. Vamos lá, 139. Verso 13. Olha o que o salmista disse aqui, Davi. Pois possuíste o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Entretecer é o mesmo trabalho que alguém, por exemplo, faz um tricô, ele tem. Entretecer, é costurar, é produzir em detalhes. Não é? Deus nos produziu, nos criou, nos desenvolveu em detalhes, dentro da barriga da nossa mãe, escolhendo a cor dos olhos, definindo a tonalidade da nossa pele, tudo. Foi um trabalho como se fosse entretecendo, como se fosse tecendo um tecido, produzindo um tecido com detalhes, com nó, tal, aquela coisinha. Deus nos produziu assim na barriga da nossa mãe. Olha o trabalho do Criador. Ontem ainda, quase que eu peço para colocar aqui, eu acabei não puxando esse vídeo. Um pastor amigo meu postou um vídeo, eu nunca vi aquilo, de uma placenta com um bebê dentro, fora da mãe. A bolsa não se rompeu. Que coisa linda, pessoal. A criancinha lá dentro, assim, com o pezinho bem em cima, assim, como é que consegue, né? A gente fica velho e não levanta o pé acima disso, né? O bebezinho lá na barriga, para o pé dele ficar na cabeça. E não sente cãibra, nada disso. E quietinho assim, aí o médico vai e mostra assim, para aproveitar e fazer a filmagem, depois ele vai e fura assim, e dá até dó, aquele quietinho ali, deixa a criancinha quietinha ali, mas não pode, né? Aí começa a chorar. É a coisa mais linda, pessoal. E a pessoa acha que pode chegar ali, enfiar um ferro ali, como alguns procedimentos e matar a criança lá dentro. E tem gente aplaudindo isso, e gente até do púlpito, aprovando um negócio desse, pelo amor de Deus. Isso é doutrina de demônio. Como é que pode? Olha aqui no versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível, ou seja, né, grande, quer dizer, e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda, o que, pessoal? Informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Quando nós ainda tínhamos, como uma vez uma tia minha que era enfermeira, ela disse, Eric, parece um camarãozinho, né? Tinha que ele formar, parecia um camarãozinho. Deus já via a gente lá dentro. Eu lembro da primeira ultrassom que minha esposa fez da Tamires ainda. Era como se fosse um camarãozinho mesmo. E embora, né, fosse um ser sem uma forma definida, a hora que eu vi o coraçãozinho dela, eu me emocionei. É minha filha, o coração da minha filha que está batendo. Eu chorei na hora. E tem gente dizendo, não, pode arrancar. Pode arrancar. Gente do púlpito. Doutrina de demônio, pessoal. Espírito enganador.
Coisa séria. Iam sendo, como diz mesmo aqui, 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Eu imagino que Deus tem um livro. Ou na 12ª semana, ficou pronto tal membrozinho do corpo dele. Escreveu. 20ª semana, quantas semanas mesmo são a gestação? Bora, mães. 9 meses eu sei, quantas semanas? 39. Seja como for, né? 36, 39. Seja como for, né? Meu irmão, cada semana Deus tem um livro espiritual, aonde está escrita a sua história, desde a origem na barriga da sua mãe. Deus, esse livro continua sendo escrito até hoje. Oh, meu irmão, desde a fecundação, ali começou a ser escrito. Primeiro passo. No dia tal, foi fecundado o óvulo, papai, do fulano. Deus sabia até o seu nome já. Aí chega um cidadão, interrompe essa história. Vai pagar um preço caro diante de Deus. Vai responder caro. Não, é demônio falando em cima do púlpito das igrejas. Doutrina de demônio. Espírito enganador. Jamais, jamais. Amém? Jamais. E a Bíblia diz que jamais o inocente pagará pelo erro alheio. Ou seja, então, é fruto de um estupro. O inocente não pode pagar por isso. Em nenhuma modalidade o cristão pode ser a favor. Nenhuma forma. Isso é muito sério. E para concluir, né? Para concluir, tem muito mais, mas o que Deus tocou no meu coração que eu comentasse com você. Um outro ponto que confunde o povo de Deus é as pessoas pensarem que Deus está castigando hoje com o sofrimento, com a dor. Eu já ouvi muito isso. Deus está pesando a mão sobre fulano. Deus está pesando a mão sobre ciclano. É a mão de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Espírito enganador, doutrina de demônio. Mas Deus não pesa a mão, Deus não castiga. Castiga. Pastor, castiga sim, castiga. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga a todo aquele que... Mas Deus castiga na palavra. A disciplina de Deus é na palavra. E o homem é que procura os seus próprios fins. Ele que procura os seus problemas. Não Deus que o coloca lá. Deus não anda punindo pessoas com dores, com sofrimento. Sabe por quê? Porque Ele não pode ir contra o que Ele deixou na palavra dEle. O que Ele colocou na palavra dEle não pode contrariar. Ele não se contradiz. Isaías 53. Vamos lá. O texto que eu vou começar a ler você já conhece. Talvez o outro você não conhece. De Isaías 53. Isaías 53. Isaías capítulo 53. Amém? Bom, 4, 5 para a gente começar. Depois eu vou levar para você para um outro aqui. Isso aqui muitos já conhecem. É o quê? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, o que, pessoal? Fomos sarados. Ô pastor Eric, mas Deus não mandou as 10 pragas no Egito? Não mandou lá dentre elas, não mandou a úlcera? Deus não mandou? Mandou. Aquilo foi uma praga para os egípcios. Não é para mim, por quê? Porque as minhas doenças e enfermidades Jesus já levou. Para mim não, aquelas pragas não servem para mim.
Porque as minhas doenças, as minhas enfermidades, Jesus já levou lá na cruz. Amém? E aqui, meu irmão, se inclui todo tipo de punição, de sofrimento, de dor, seja no físico, seja na alma. Aí que eu vou levar você para o último versículo que eu quero ler, que é o versículo de número 10, 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor se agradou moer Jesus, fazendo o que, pessoal? Enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, só a parte inicial. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo o quê? Enfermar. Deus se agradou em pegar todas as nossas dores, enfermidades físicas, emocionais, toda forma, toda espécie de punição, que Ele pudesse colocar sobre nós, e colocou tudo sobre Jesus. Como é que Ele pode agora pegar uma ali, deixa eu pegar um pouquinho aqui, não, esse aqui tem que carregar um pouquinho mais, tem que sofrer um pouquinho, não. Você está entendendo, pessoal, a lógica, sim ou não? Toda forma de punição, de sofrimento, de pesar, tudo Ele colocou ali em Jesus. O que Ele fez lá no Egito, para mim não importa. Para mim não importa, porque aquilo foi para eles. Todas as minhas dores, toda a punição, o sofrimento que pudesse vir sobre mim, como fruto do meu pecado, tudo foi colocado em Jesus. Como é que Ele pode agora tirar de Jesus e pôr em mim de volta? Não há como. Não, pastor, e o que explica às vezes da pessoa ter uma enfermidade, orarmos, a pessoa não ser curada? Paulo fala sobre isso. Paulo diz que há casos em que o corpo é destruído para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu dei o exemplo aqui do meu pai, que ele já está com Jesus. Eu atribuo, meu entendimento, foi um caso como esse. Meu pai se converteu no finalzinho da vida dele. Minha mãe mesmo já havia dito isso. Eric, se o seu pai sai do hospital, ele não ia se manter fiel a Deus. Porque possivelmente ele pudesse ter alguma sequela tal, ele blasfemaria. Jesus recolheu no tempo certo. Às vezes o corpo é destruído para que o espírito seja salvo, mas não que esta seja a vontade real de Deus. De maneira alguma. Amém? Estão entendendo, pessoal? Então, não existe isso. Não, Deus está pesando a mão. Isso é espírito enganador, é doutrina de demônio. Não, Deus está provando. Deus está fazendo isso para humilhar ele. Para com isso. Porque toda forma de humilhação, Ele já colocou em Jesus. Hoje eu tenho que crer e ser liberto, ser curado, ser abençoado. Diga a glória a Deus. Pessoal, para a gente terminar mesmo, eu falei que seria o último versículo, esse agora será o último. É João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. João 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. O Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Põe aquela versão para mim que eu mandei no grupo, por favor. Olha lá essa outra versão, lá na tela. É o Espírito que dá vida. O corpo não pode fazer isto. Ou seja, o corpo pode se produzir, a pessoa pode andar cheirosa, ela pode colocar melhor roupa, ela pode ter aquele cuidado com a pele, não porque isso, porque aquilo outro, é acne, é não sei o quê, beriri, pororó, é o cabelo, é o sapato, enfim. Mas o corpo por si mesmo não pode gerar vida. O corpo, tudo isso, todo esse aparato aí, sem o Espírito está morto.
Está morto. A hora que Jesus diz lá, o corpo não pode fazer isso, o quê? Vida. Agora Jesus disse, o corpo sozinho está morto. Com toda essa coisa está morto. As palavras que eu vos disse são o quê, pessoal? Espírito e vida. E dão vida, né, nessa tradução. Lendo de novo. As palavras que eu vos disse são espírito, portanto, o quê, pessoal? Dão vida. A palavra de Deus é o espírito que dá vida ao nosso corpo. É o que dá vida ao corpo da igreja. Não adianta a igreja ser estruturada, ser adornada, ter ar-condicionado, ter poltrona, ter isso, aquilo, papapá. Se estivermos ouvindo o espírito enganador, estamos mortos espiritualmente. O único espírito que nós temos que ouvir é o espírito da palavra de Deus, é o espírito de Cristo, que é o da palavra. Aí nós teremos comunhão com Deus. Aí nós teremos vida eterna. Amém? Diga glória a Deus. Não ouça o espírito enganador. Não ouça a doutrina de demônios. Seja guiado pela palavra de Deus. Aí você vai ter a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu tinha que passar essa palavra para você. Por mais que eu tenha alongado um pouco o tempo aí, eu tinha que passar essa palavra para você. E meu irmão, se você precisa se arrepender de algo, é agora. Esse é o momento da sua vida. Amém? Uma vez uma irmã em prantos, aqui da igreja, mas assim que eu cheguei, ela me procurou e falou, pastor, eu cometi um aborto. Eu provoquei um aborto. Antes da minha conversão. E apesar de anos terem se passado, isto ainda dói lá dentro. Forte, né? Vou tirar uma vida aqui para resolver meu problema. Vai carregar para o resto da vida dela, aquela vida que ela matou. Essa irmã me procurou, falou, pastor, eu choro por dentro. Ela me ajuda. Eu falei, irmã, quando que a senhora fez isso? Foi tal, foi até o tempo. Jesus já perdoou a senhora. É mesmo, pastor? Foi, irmã. A Bíblia diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Depois disso, ela, pastor, obrigado. Eu carregava essa culpa comigo, embora fosse antes da minha conversão. Irmão, se arrependa. Se vocês não se arrependerem, Jesus falou, não sou eu. Todos de igual modo perecereis. Amém? Não trate um pecado como um amigo seu. Não trate. Pecado não é amigo. Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós estamos, ó Deus, na Santa Ceia do mês de outubro, Pai. E aqui, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, para nos santificar. Oh, meu Deus, porque nós, Pai, eu diria, elegemos o Senhor? Não elegemos o Senhor como nosso Senhor, não. Porque o Senhor é que diz, não escolhestes vós a mim. Eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Pai, perdoa-nos, ó Deus, se alguns de nós, ó Pai querido, se alguém entre nós, Pai, tem dado ouvidos a espíritos enganadores, ó Deus, e a doutrina de demônios, Senhor, nos mantém sóbrios. Nos mantém, Senhor querido, dirigidos pela Tua palavra. Nos mantém, Senhor querido, instruídos, guiados, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Santifica, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Santifica o Teu povo, Senhor. E, ó Deus, talvez agora, Pai, hajam pessoas agora que estão diante desta palavra, que estão, meu Deus, com o coração quebrantado, que estão dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, misericórdia. Pai, eu preciso, Senhor, eu preciso do Teu perdão. Eu preciso, Senhor querido, da Tua misericórdia na minha vida. Eu quero ouvir somente o Teu Espírito. Eu quero, Senhor, ouvir somente a Tua vontade.
vontade. Somente, Senhor, a tua palavra eu quero ouvir, a tua palavra, Senhor, eu quero obedecer. Somente, ó Pai, a tua vontade eu quero fazer, ó Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Há algo, Senhor, que esta pessoa, ela tem que tratar com o Senhor agora. Nem, ó Deus, que seja a última coisa, meu Pai, que ela venha dizer ao Senhor, de uma forma secreta, pessoal, secreta. Nem que seja, Deus, a última coisa, Pai, que ela tenha que falar com o Senhor. E o momento é esse agora. Deus, o momento é esse agora. Porque, Pai, nós não sabemos, ó Deus, qual será a última oportunidade que teremos. Nós não sabemos, ó Senhor, qual será a última chance que teremos nessa terra, Deus. E esta palavra veio para nos limpar, esta palavra veio para nos curar, esta palavra, Senhor querido, ela veio, Pai, oh meu Deus, para restaurar a nossa vida, para nos purificar, Senhor. Oh meu Deus, o apóstolo Paulo disse, Pai, lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, ou e assim beba deste cálice. Fale com Deus agora. Não carregue mais nada, meu irmão, em oculto. Não carregue, meu irmão, minha irmã, mais nada em secreto no seu coração. E se você ainda não conseguiu se arrepender de algo, ou que você traz consigo, fale com o Senhor. Deus, eu preciso me arrepender, me ajude a me arrepender. Uma vez uma jovem, inclusive filha de pastor, há muitos anos isso, em outro estado, ela me procurou, ou na verdade os pais a trouxeram, e ela havia cometido fornicação. Ela olhou para mim com muita sinceridade, eu fiquei admirado da sinceridade daquela jovem. Ela disse, pastor, eu sei que é verdade o que o senhor está falando, dizendo, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas pastor, com sinceridade, eu não consigo me arrepender. Ou ela foi sincera. Há pessoas, meu Deus, que elas não conseguem, Pai, se arrepender, sabem que fizeram algo errado, sabem, meu Deus, que traíram, que prejudicaram alguém, meu Deus, que ofenderam ao Senhor, ofenderam a Ti, mas, Deus, com sinceridade, elas diriam, Senhor, eu não consigo me arrepender. Pai, ouça este coração sincero, ouça esta oração sincera, meu Deus, que se expõe, Pai, esta pessoa que se abre, meu Deus, ela se abre, ela se expõe diante da Tua presença. Deus, purifica, Senhor, cura, Senhor, restaura esta alma, cura a alma, cura o interior, vem com o Teu bálsamo, vem com o Teu remédio, Senhor, vem com aquela dose de poder, de glória, de amor, e abraça o homem, a mulher que se arrepende, Pai, que se contrita, meu Deus, que quebra o seu coração diante do Senhor. Vem abraçar, Deus, vem abraçar, vem envolver. Meu Deus, se alguém, meu Pai, cujo nome não esteja escrito no livro da vida, meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, Pai, para que ela tenha a salvação eterna, para que ela tenha a paz que ela já não tem desfrutado há muito tempo, Senhor. Ela não sabe o que é esta paz, ela não sabe o que é este amor, ela não sabe, Pai, o que é esta presença, mas venha, Senhor, abraça, consola, alegra, anima, conforta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, ouça a oração sincera, ouça, Deus, não posso viver sem Ti, não posso, Senhor, abraça-nos, Senhor. Não posso mais viver sem Ti, sem o Teu Espírito em mim. Não posso mais viver sem Ti.